meus queridos irmãos, hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, porque o Senhor sempre tem palavra de vida eterna a todos nós, não é verdade? Eu peço toda a sua atenção para que você medite comigo nessa palavra que é poderosa aos nossos corações. Deus abençoe a todos vocês que já estão conosco nesta programação. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus te acalente, que o Espírito Santo de Deus possa falar de uma maneira sobrenatural na tua vida, através dessa palavra que nós vamos ler neste momento. Lá no livro de Hebreus, aos Hebreus, no capítulo número 12 e no versículo 14, nos diz da seguinte maneira: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O início dessa mensagem nos diz exortação à santidade e também vários preceitos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Um dos maiores desafios ao cristão nos dias atuais é buscar a santificação. Para mim, para você, meu querido irmão ouvinte, minha querida irmã ouvinte, nos dias de hoje que nós estamos vivendo, há uma dificuldade terrível, uma dificuldade demais da conta para se santificar. É um desafio dia e noite, é um desafio que nós muitas das vezes não calculamos. Contudo, meus queridos irmãos, ela é imprescindível para nossas vidas. Não é opcional que você pode decidir se eu quero ou se não quero para a minha vida. Devemos nos santificar todos os dias, pois esta é a única forma de nos prepararmos para encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu querido irmão, a palavra de Deus nos diz para nós se santificar. E ser santo significa ser separado, consagrado especificamente para o nosso Deus, unicamente, exclusivamente separado por Deus. Falar de santificação também é um desafio, pois existem pessoas, meus queridos irmãos, nos dias de hoje que não estão nem aí para esta palavra mais, que nem fazem parte mais do seu vocabulário essas palavras, santidade, santificação, não é? Existem coisas que só podem ser realmente mostradas na prática. Não adianta exigir, meus queridos irmãos, normas que só resultam em legalismo. Um ponto de equilíbrio para discutir o tema deve se falar sobre o assunto pensando em si mesmo e não nos outros. Ou seja, se nós, meus queridos irmãos, formos falar sobre a santificação, primeiro ela tem que estar em nós, tem que habitar em nós, tem que fazer parte de nós, porque não tem como eu pregar aquilo que eu não vivo. Não tem como eu pregar para você não mentir, sendo que eu sou um mentiroso, eu estou sendo um hipócrita, eu estou sendo um fariseu, não é? Como é que eu vou pregar a santificação para você? Como é que eu vou dizer, irmão, você tem que andar em santidade, você tem que ser o sal da terra, a luz do mundo, se eu, por si mesmo, não pratico isso, não vivo isso, aquilo que eu prego, então eu sou um hipócrita, eu sou um fariseu. Então, primeiro, para nós instruir vocês que estão aí, nós temos que viver. O pregador tem que viver aquilo que ele prega. Se prega o arrependimento, tem que viver se arrependendo. Se prega contra a mentira, tem que viver saindo fora da mentira. Tem que viver falando a verdade. Se prega contra a vaidade, ele não pode ter vaidade. Se prega contra o engano, na sua vida não pode haver engano. E a santificação faz parte da nossa vida, meu querido irmão, até o dia em que Jesus vier nos arrebatar.
Nós estamos vivendo em um mundo hoje, meu querido irmão, que infelizmente as pessoas estão vivendo cada dia de mal a pior. Cada um está escolhendo a sua melhor maneira de viver. Mas foi isto que Jesus escolheu para nós? Foi isto que Jesus disse na sua palavra, que nós teríamos uma vida regada de bens, de maravilhas, um mar de rosas? Não! Jesus Cristo, Ele diz na tua palavra que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esta foi a palavra de Jesus para nós. Ele diz também em um dos seus sermões: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e toma cada dia a tua cruz e siga-me. Jesus Cristo está aí, meu querido irmão, e Ele te chama para uma grande obra. Ele te chama para fazer a tua vontade, mas para você viver a vontade de Deus, você tem que deixar as tuas vontades, os teus desejos, a tua natureza, e viver a vontade perfeita e agradável do nosso Senhor, Criador dos céus e da terra. Pastor, como é que eu vou viver em santidade? O que é santidade? Como eu faço para ser santo? Como eu faço para ter essa tal santidade? O primeiro passo para a santidade é o arrependimento. Lá no Evangelho de Tiago, capítulo 4, versículo 1, está escrito sobre essas coisas. A primeira coisa, meu querido irmão, que acontece para a nossa santificação é o arrependimento, como obra do Espírito Santo em nossos corações. Se nós não arrependermos dos nossos pecados, não tem como nós irmos em direção à santidade. Não tem como nós irmos em direção à santificação. Não tem como nós sermos separados por Ele. Por quê? Porque não aceitamos ainda o arrependimento em nossa vida. Primeira coisa, lembre bem, a primeira coisa para se chegar à santidade é o arrependimento. E essas coisas têm que fazer parte da nossa vida. O apóstolo Tiago, meus queridos irmãos, Tiago, ele escreve para nós, e ele cita várias coisas que faz com que nós nos afastamos de Deus, e devido a isso, se nós não nos arrependermos, não deixar essas coisas de lado, jamais nós conheceremos e saberemos o que é santidade. E alguma dessas coisas vem em primeiro lugar os prazeres da carne. Olha o que diz, meu querido irmão, a palavra do Senhor: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? A vontade da carne que faz com que nós pequemos todos os dias de nossa vida. Há uma guerra constante, meus queridos irmãos, entre o bem e o mal. Há uma guerra constante entre o certo e o errado. Há uma guerra constante entre a mentira e entre a verdade. Há uma guerra constante entre a carne e o espírito. E muitas das vezes queremos fazer o que o espírito manda, mas a carne é mais forte, a carne fala mais alto. E há esta guerra que milita um contra o outro, espírito e carne. Mas o sangue de Jesus é mais poderoso, e a vontade de Deus prevalece na vida daquele que teme ao Senhor e arrependeu dos teus pecados. É a vontade da carne que faz com que nós venhamos a pecar e nos afastar, apartar-se da presença de Deus. Suracandarabacandaraías, oalalabachandaraias. E aí, meus queridos irmãos, fazendo a vontade da carne, nós estamos distante da presença de Deus. Oh, aleluia, eu estou sentindo Deus aqui, meu querido. A minha vontade é de pular e glorificar ao nome do Senhor, porque o Espírito Santo está aqui comigo, e eu creio que está aí com você também. E você pode glorificar ao Senhor em espírito, em verdade também. Não tem problema, onde você estiver, glorifique ao Senhor.
Quando fazemos a vontade da carne, nós estamos então desagradando o Espírito Santo e automaticamente estamos distantes dele. Então os prazeres da carne fazem com que nós venhamos a ficar distante e não conhecer o que é santificação. Ah, pastor, mas tem mais coisa? Tem! As cobiças do dia a dia. Olha o que diz a palavra do Senhor: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazeis guerra, nada tendes, porque não pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Os desejos carnais nos fazem pecar, a vontade da carne faz com que nós pecamos, e os desejos carnais nos fazem a pecar. Faz com que nós tenhamos uma vida reta, uma vida regada de bens materiais, de coisas superficiais, de coisas que não vêm de cima. Faz com que nós venhamos a pensar cada dia mais nas coisas terrenas e não nas coisas que vêm de cima. Essas cobiças do dia a dia faz com que nós venhamos a pecar dia após dia e estar distante do real objetivo, que é a nossa santificação. Estar na vontade de Deus e fazer a vontade de Deus não é da maneira que nós queremos, não é da maneira que nós entendemos, não é da maneira que eu quero, não. É a maneira que Ele quer, porque prevalece Ele em nossa vida. O apóstolo diz: agora não mais eu vivo, mas é Ele que vive em mim. É Cristo que vive em mim, é Cristo que vive em você, é Ele que vive em nós. É para Ele, é por Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a majestade, toda a adoração é dEle, vem por Ele e para Ele. Aleluias! Por isso que nós devemos buscar cada dia mais a santificação na nossa vida. Outra coisa, meu querido irmão, que faz com que nós nos distanciamos dessa tal santidade é o mundanismo. E eu falo sem sombra de dúvida, sem medo de errar, que nos dias de hoje as coisas estão indo de mal a pior. Cada dia que passa, o mundanismo tem tomado conta da vida dos homens e das mulheres. São cantores blasfemos, são cantores que estão aí, meu querido irmão, cada dia mais se entregando à vaidade, se entregando às paixões carnais, estão sensualizando até as músicas, até os louvores, estão sensualizando até mesmo na hora de louvar. São verdadeiros espíritos da Jezabel que tem tomado conta dessas pregadoras, desses cantores que não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com a palavra de Deus. Mas Deus está dizendo: é puro mundanismo que tem tomado conta dessas vidas. Por quê? Porque já se apostataram da fé, não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com a verdade. Porque se tivesse compromisso com a verdade tinha libertado ele, porque a Bíblia nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O mundanismo está tomando conta das igrejas, estão tomando conta dos pastores, já não tem mais autoridade para pregar a palavra, não tem mais autoridade para anunciar o evangelho, tem vergonha de citar um versículo da palavra de Deus quando vai exortar contra um pecado, e as coisas estão indo de mal a pior. Mundanismo, pastores mundanos, pastores profanos, igrejas que deveriam infiltrar-se no mundo, igreja que deveriam se expandir no mundo, mostrando o verdadeiro evangelho, influenciar o mundo com a verdadeira palavra de Deus, com o verdadeiro evangelho, com a doutrina da salvação, com os bons costumes. Estão deixando o mundo se infiltrar em suas igrejas.
e cada dia está indo de mal a pior, à beira do precipício, à beira do abismo. Mas Deus está falando nesta noite: abra o teu olho, veja bem aonde você está, veja bem o caminho que você está trilhando. Se não anda conforme esta palavra, sai fora, abandona, fuja dela, povo meu. Oricandalabas, Teiriandalabacandarabachandaraia, Uribianderras, Teiricandalabas. Mundanismo leva ao pecado, mundanismo não deixa ninguém para o céu. Olha o que diz a palavra de Deus: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que disser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito Santo, que faz habitar em nós. Se nós somos amigos do mundo, nós somos inimigos de Deus, diz a palavra. Aí você vê esses pastores mundanos que não tem mais temor de Deus em suas vidas. Estão por aí, meus queridos irmãos, bebendo a sua cervejinha, o seu uísque. Estão aí gastando seus dinheiros em hotéis luxuosos, frequentando até mesmo noitadas, casas de show durante a noite, praticando orgias e mais orgias, escarnecendo do Evangelho de Cristo, que é sagrado. Cada dia mais usando os altares da igreja para envergonhar a palavra de Cristo. São verdadeiros apóstatas da fé, como diz lá em Timóteo. Mas no último tempo apostatarão alguns da fé. O Espírito expressamente diz: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Aí vem você me dizer: não, pastor, não precisa dessas coisas não. Não precisa para você que é um incrédulo, para você que não tem temor de Deus, para você que não tem compromisso com a palavra da verdade. Mas aqueles que conhecem esta palavra, vive a palavra, se alimenta da palavra, porque a palavra vai levar para o céu. Oh, labaixou e amarrácia, Churraia cando e amarraste conto lá basteri me candaraia. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Como é que você, cantor, diz que está louvando a Deus, adorando a Deus, se você faz amizade com o mundo? Se você abraça tudo que o mundo lhe oferece, os teus lábios têm que ser santificados. Tu tem que adorar ao único e exclusivo Deus, o Criador dos céus e da terra. Tem muitos adorando a homens, tem muitos adorando somente homens. Estão esquecendo do principal: adorar somente a Ele. Satanás tentou Jesus lá no deserto, e ele usou a palavra para tentar Jesus. E hoje, meus queridos irmãos, se fosse nos dias de hoje, Satanás teria ganhado a guerra já na primeira pessoa que encontrasse, no primeiro cantor, no primeiro pregador. Por quê, pastor? Porque chegou para Jesus e disse: olha, pegou Jesus, levou até um alto monte e mostrou todos os reinos para Jesus, tudo, e disse: olha, Jesus, tudo aqui é meu, tudo aqui me foi entregue, e eu vou te dar. Olha, você precisa só fazer uma coisinha só, Jesus, só uma coisinha só.
Você tem que me prostrar e me adorar. Mal sabia ele que ele estava derrotado, que ele já era perdedor. Jesus expulsa Satanás e diz: não, Satanás, adorará somente a Deus e só a Ele servirá. A honra é para Ele, a glória é para Ele, a majestade é para Ele, o louvor é para Ele. Nós adoramos a um Deus que está vivo, ressurreto e age em nossa vida. Não se venda, meu querido irmão, não se venda, minha querida irmã. Use o talento que Deus te deu em favor às almas, para a obra de Deus, e Deus vai agir na tua vida. A palavra de Deus nos diz que nós não devemos nos envolver com as coisas desse mundo. Mas nós estamos no mundo. Mas nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Oh, glória! Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Se você é daqui, o problema é teu. Eu não quero ser daqui, eu nunca fui daqui. A minha mansão, a minha morada é o céu, é o paraíso de glórias. Oh, glórias! Aleluias! Eira bacana arabaias, terabacanto e amácia. O mundanismo então tem tomado conta das pessoas. E é outro ponto que faz com que o homem e a mulher não conheçam o que é a santificação, é o orgulho. No versículo de número 6 nos diz: antes Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. A soberba é uma característica satânica, demoníaca, que faz as pessoas serem obstinadas e a não querer se arrepender do seu erro. Por isso nós precisamos resistir o diabo em nossas próprias vidas, sujeitar a Deus para que ele venha fugir de nós. O orgulho não deixa, meu querido irmão, nós nos confessarmos diante de Deus. O orgulho não deixa você, meu querido irmão, perdoar. O orgulho não deixa você voltar atrás. O teu orgulho fala mais alto e você acaba perdendo a tua fé, perdendo a tua salvação em Cristo Jesus. Mas aqueles que são humildes, olha o que diz a palavra: Ele dá graça, Ele dá graça aos humildes, o Senhor engrandece. Aleluia! Quantos irmãos e quantas irmãs nos dias de hoje têm deixado a soberba tomar conta do teu coração? Quantas pessoas que têm deixado a soberba e se tornam pessoas arrogantes, pessoas presunçosas, pessoas que já não têm mais visão de Deus em tua vida, não sabe perdoar, não sabe amar, não sabe reconhecer o erro. Se a palavra de Deus nos diz para nós vivermos em novidade de vida, a pessoa não quer mais, a pessoa acha que está bom do jeito dela, mas não é dessa maneira. Temos que compreender as verdades das Escrituras e cumpri-las. A Bíblia fala mais para nós: o ânimo dobre. No versículo 8 a palavra de Deus nos diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Purificai as vossas mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O que é ânimo dobre, meus queridos irmãos?
significa inconstância. As pessoas se tornam volúveis diante do pecado, por isso devemos purificar nossas mãos, limpar-se de todo e qualquer tipo de pecado, da malícia, do adultério, do engano, da difamação, da calúnia, da contenda. Limpe o teu pecado agora, purifique-se, limpe as tuas mãos, e tu alcançarás a misericórdia do Senhor. Aleluia. A outra parte, meu querido irmão, que eu quero falar aos irmãos, é do versículo 9. Se humilhar diante de Deus. Afligi-vos, lamentai-vos e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, e Ele vos exaltará. Esse arrependimento nos faz ficar triste por causa do pecado, e a tristeza que vem de Deus é porque nós arrependemos dos erros cometidos. A palavra de Deus nos diz: a um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Então rasgue o teu coração, chore se preciso for na presença de Deus, rasgue-se por inteiro, mas se entregue a Ele. Lamente, chore, mas converta-se ao Senhor, arrependendo dos teus pecados e se purificando perante Ele. Aleluia, aleluia. A busca da santificação deve ser íntima e pessoal. Eu não devo buscar a santificação por você ou para você, não, não, não. A santificação tem que ser você que tem que correr atrás dela. Não sou eu para você. O que eu posso é orar para fazer, é orar por você. É dizer: Deus, ajuda fulano de tal. É dizer: Senhor, tenha misericórdia do meu irmão, da minha irmã, ajuda ele, Pai. Mas é você que tem que tomar decisão. É uma decisão íntima e pessoal. Só você e Deus sabe o que precisa mudar em sua vida. Peça então ao Espírito Santo de Deus que produza profundo arrependimento em seu coração, para você não querer mais o pecado e sim desejar a presença de Deus para a tua vida. Peça para que sim: Senhor, eu estou aqui na tua presença, Senhor, como eu sou um farrapo humano, eu não mereço nada. Tem gente dizendo que você merece isso, merece aquilo, que nós merecemos. Nós não merecemos nada. É Ele que faz em nós. É Ele que nos dá, pela graça, pela bondade e pela misericórdia dEle. Nós estávamos distantes, foi através do sangue dEle que nós alcançamos essa graça redentora. Então santifique, meu querido, e peça para Ele. Diga: Senhor, eu não mereço estar aqui na tua presença, eu não sou digno, mas o Senhor me comprou com precioso sangue, o Senhor me purificou um dia. Senhor, aparta da minha vida todo pecado, aparta da minha vida toda mentira, todo engano, toda calúnia, deformação, aparta da minha vida toda vaidade, aparta da minha vida todo adultério, aparta da minha vida, e Deus vai te purificar e fortalecer. Para se santificar é preciso arrependimento, meu querido. Mas também é preciso mudança de atitude. Pastor, eu tenho que mudar a minha conduta. Você tem que mudar a sua conduta. Eu tenho que mudar o meu comportamento. Você tem que mudar o seu comportamento. Oh, aleluia.
profeta Isaías, meu querido irmão, ele nos traz uma palavra, uma exortação muito grande para nós. É um desafio de mudança de atitude, buscando a presença de Deus. No versículo 1 e 12, nos diz: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. Olha bem. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprar e comei, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não te satisfaz? Não existe prazer maior do que estar na presença de Deus, meu querido irmão ouvinte. E somente com o Senhor nós podemos e não querer mais o pecado em nossa vida. O convite do Senhor para nós é este: vinde, vinde, vinde às águas, vinde, coma, se alimenta, coma deste pão, beba desta água. Não precisa pagar, não precisa investir, porque tudo já foi pago por preço de sangue lá na cruz do Calvário. Se alimente da palavra de Deus, que é um pão vivo que desce do céu. Se alimente da água, que é a água viva que mata a nossa sede. Ouvir também a palavra de Deus faz com que nós nos santifiquemos as nossas vidas. Olha o que diz a palavra do Senhor: ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os teus ouvidos a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Será que você pode glorificar a Deus aí onde você está, meu irmão? Será que você pode glorificar a Deus onde você está, minha irmã? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos cheios de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus, nos enchemos de fé. E aí então estamos prontos para vencer o mundo. É necessário, meu querido irmão, para conhecer a santificação, ter uma aliança com Deus também. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Fazer uma aliança com Deus é um compromisso de perpetuar, ou seja, por toda a eternidade. É um compromisso perpétuo com o Senhor. Lembre-se que o rei Davi, ele era um pecador, mas tinha uma aliança com Deus, que se arrependia dos seus pecados. Oh, glória! Ele fez uma aliança com o Senhor de se arrepender dos seus pecados. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo e damos o primeiro passo para Ele, nós então selamos uma aliança com Ele. E é por toda a vida. É para fazermos parte dele por toda a eternidade. E quando essa vida se acabar aqui, pode ter certeza que reinaremos para sempre com Ele nas mansões celestiais. Outra coisa que nos faz com que nós venhamos a ter uma vida em santificação é ter um testemunho de vida. Um testemunho de vida. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, diz a palavra do Senhor. Como príncipe e governador dos povos, eis que chamará uma nação que não conheces,
e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Assim como o rei Davi, devemos testemunhar para outros. Todas as pessoas que estão ao nosso redor têm que ouvir o testemunho do amor de Deus em nossa vida. Quando nos preocupamos com o nosso testemunho, deixamos de pecar para não escandalizar as pessoas que estão do nosso lado. Aí tem aqueles crentes que dizem: não, eu não estou nem aí com fulano de tal, cada um viva do jeito que quer. Você está escarnecendo do evangelho e está causando um mau testemunho, porque o ímpio vai olhar em você e não vai ver você como um cristão, e vai acabar escarnecendo desta palavra também por tua causa. Se preocupe em dar um bom testemunho, em levar um bom testemunho por onde você anda, por onde você for, por onde você vai, para que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida. Oh, aleluia! Não perca tempo, meu querido irmão. Não perder tempo na obra de Deus nos dias que nós estamos vivendo também faz parte. Porque a palavra do Senhor nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Deus, Ele é paciente para conosco, mas as oportunidades passam. Vai chegar uma hora que, por enquanto, Deus está batendo na sua porta, e quando você abrir, Ele vai entrar, mas vai chegar uma hora que vai cessar. É como diz aquele hino: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu tens a oportunidade hoje para você não perder tempo. São pessoas que eu estou falando agora, que você tem perdido muito tempo na tua vida, que quando o pastor diz para você reconcilie com o Senhor, você diz: eu não estou preparado. Quando Deus preparar a oportunidade, Deus já te deu a oportunidade. Seu rebelde, Ele já morreu por você na cruz do Calvário. Jesus já derramou o teu sangue, já preparou o caminho para você. Basta você criar vergonha na tua cara e aceitá-lo como único e suficiente Salvador de tua alma. Aceite a Ele, porque o juízo dele virá sem misericórdia sobre a tua vida. Quantos já estão brincando com a palavra de Deus, com o evangelho? Vai na igreja quando quer, faz com o que bem quiser, não aceitam a Jesus, não se entregam inteiramente, mas vai chegar o tempo que não haverá mais tempo. Hoje tu tens a escolha: é vida ou morte, é céu ou inferno. O que você quer para a tua vida? Hoje Cristo te quer libertar, porque amanhã pode ser tarde demais. Converta-se ao Senhor, meu querido irmão. Deixe o perverso seu caminho. Olha o que a palavra diz: ah, mas eu tenho meus amigos aqui, eu tenho meus familiares aqui que não são crentes, eu não quero abandonar. Olha o que a palavra está dizendo para você, meu querido irmão: deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Precisamos deixar tudo que não é bom, porque não pertence a nós essas coisas.
A conversão é mudar de vida, mudar de direção, mudar de atitude. Pois antes íamos em busca do pecado, mas agora nós corremos fugindo do pecado. Deixar as velhas atitudes, os velhos costumes, é um grande desafio para a santificação, mas muitas vezes estamos viciados em fazer coisas erradas no dia de hoje, tornando então difícil mudar a nossa concepção. Mas com a ajuda de Deus é possível viver uma verdadeira transformação. Para se santificar, meu querido irmão, é preciso mudança de atitude. Tome atitude na tua vida hoje. Abandone o erro, abandone a mentira, abandone este mundo pecaminoso. Viva para Deus, viva a palavra de Deus. Tem que ter uma nova conduta também. Efésios 4, 21, 30. Uma nova conduta é o fruto da busca pela santificação. Precisamos aprender tudo novamente para viver uma nova vida em Cristo. Olhe os conselhos do apóstolo Paulo, quando eles escrevem aos irmãos lá em Efésios: deixar o velho homem. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quando ao trato passado, vós despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Devemos viver como uma nova criatura, deixando todo mundo para trás, todo pecado para trás. Aquela pessoa antiga já não existe mais, não faz parte de nós mais. Se nós mentíamos, não mentiremos mais. Se nós praticávamos coisas erradas, não praticamos coisa errada mais. Se nós enganávamos, não enganamos mais. Se nós adulterávamos, não adulteramos mais. Se nós caluniávamos, não caluniamos mais. E assim por diante, meus queridos irmãos. Só assim alcançaremos a misericórdia e a santificação em nossa vida. Tem mais, pastor? Tem mais. Deixar as mentiras. Quantos crentes mentirosos, não é? Quantos crentes mentirosos que existem nos dias de hoje. Você pergunta alguma coisa para ele, ele com medo de falar a verdade já acaba mentindo. Fulano liga para ele, o telefone na casa dele toca, e ele faz o quê? Filho, atenda aí. Se for fulano de tal, fala que eu não tô. Mentiroso, sem vergonha. É mentiroso, mau caráter. A Bíblia nos diz para nós deixarmos a mentira. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Nós fomos libertos por Cristo de toda forma do engano do inimigo. O crente não pode mentir, porque se ele mente, ele vive no engano e é servo de Satanás. Nós também temos que ter um bom temperamento. A Bíblia nos diz: irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Uma mudança que precisa ser almejada é para que o temperamento, segundo o Espírito Santo, mude em nós. Tem pessoas, meus queridos irmãos, que é só o sangue de Cristo. Já conheceu pessoa assim?
Eu não levo desaforo para casa. Eu sou crente, mas meu braço não é. Eu sou crente, mas meu facão não é. Eu sou crente, mas... Oh, meu querido, tu não é crente, não. Tu não é convertido, não. Tu é convencido. Porque aquele que já entregou a tua vida para Deus, ele tem um temperamento diferente. Ele tem uma mudança que precisa ser almejada, e essa mudança vem através do fruto do Espírito. A tua natureza fica de lado e a natureza de Cristo começa a habitar na tua vida. E a natureza de Cristo é o que? Mansidão. Manso e humilde de coração. Deve ser mais espiritual também. A palavra de Deus nos diz para nós não darmos lugar ao diabo e não entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Precisamos saber que estamos em meio a uma batalha espiritual e não devemos dar lugar ao diabo. E nem entristecer o Espírito Santo que está intercedendo por nós. Quantas vezes entristecemos o Espírito Santo através das nossas atitudes erradas, através das coisas que nós praticamos, que não agrada a Deus, não agrada o Espírito Santo. Seja mais espiritual, seja mais crente. Pastor, tem mais. Tu tem que ser honesto. A honestidade tem que fazer conta parte da tua vida. Olha o que diz a palavra: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não existe separação entre a vida profissional e a vida cristã. Devemos ser honestos em tudo aqui também. Podemos incluir, meus queridos irmãos, nos dízimos, nas ofertas, no trabalhar, aonde for. Temos que honrar ao Senhor Deus. Porque eu estou trabalhando, eu posso pegar isso daqui, não tem problema não. Tu estás roubando, é pecado. Seja honesto onde você for, dê bom testemunho. É só assim que você vai alcançar a santificação. Também temos que ter cuidado com nossas palavras. É outra maneira, meu querido irmão, de nós se achegar mais à santificação. Não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Olha bem, nossas palavras precisam ser cuidadosas. Nossas palavras têm que ser, meus queridos irmãos, moderadas, empitadas como sal no alimento. Não pode ser demais e nem muito pouca, porque senão não vai prestar. Devemos cuidar do que falamos e pedir ajuda de Deus. Tem gente que está falando demais, está entristecendo as pessoas e até mesmo o Espírito Santo de Deus. Vigia no que você fala, meu querido irmão. Palavras pesadas, palavras que entristecem o seu próximo, entristece seu esposo, sua esposa, seu filho, entristece a Deus. Palavrões que você sabe que você não deveria falar, você abre a tua boca e fala. Deus está cobrando de ti nesse momento. Você tem que ter a nova conduta cristã. Precisa ser, meus queridos irmãos, treinada cada dia mais essa nova conduta na tua vida. Para que você entenda que as coisas erradas, meus queridos irmãos, faz com que o Espírito Santo entristeça. Mas é o Espírito Santo que é o nosso professor nessa caminhada. E a Bíblia nos diz que Ele ensinará todas as coisas para nós.
Para santificar, meu querido irmão, é preciso aprender uma nova conduta de cristão, uma nova conduta de servo de Deus. Busque a santificação cada dia mais, meu querido irmão. Podemos comparar a busca pela santidade com uma entrada em direção a um caminho muito distante. Enquanto você estiver na estrada, então estará no caminho certo, e só Deus sabe quando chegará ao seu destino. Assim é a santificação, pois devemos ir nesta direção avante, mas não podemos dizer que nós já chegamos. Mas o importante é estar no caminho certo, e o caminho é esse, é Jesus Cristo de Nazaré. Para isso precisamos pedir e buscar a ajuda de Deus todos os dias da minha vida, da sua vida, da nossa vida. Busque a santificação e viva a santificação. Aleluias! Oh, glória a Jesus! Deus é tão maravilhoso, meu querido irmão, que tem feito coisas grandes em nossa vida. E eu quero deixar para nós encerrarmos essas palavras, através do Espírito Santo, eu quero deixar aqui umas porções da palavra de Deus para você meditar. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7 nos diz: porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Oh, glória! Hebreus 12, 14, onde nós lemos: segui a paz com todos, sem a santificação ninguém verá o Senhor. 1 Timóteo 2,15 nos diz: salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, e no amor e na santificação. 1 Tessalonicenses 4,3 nos diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, para que vos abstenhais de toda fornicação. 1 Tessalonicenses 4,4, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. 1 Coríntios 1,30 nos diz: não vós sois mais dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Romanos 6,22 nos diz: mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Romanos 1,4: declaro filho de Deus em poder, segundo o Espírito da salvação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. 2 Coríntios 7,1 nos diz: ora, meus amados, pois que temos mais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 1 Pedro 1,2 nos diz: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 nos diz: mas devemos sempre dar graças a Deus por nós, irmãos amados do Senhor, porque ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e da verdade e da fé. Romanos capítulo 6, versículo 19, para nós encerrarmos, nos diz: falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentais agora os vossos membros para servirem a justiça e a santificação.
Outrora você servia ao mundo, você fazia as obras de Satanás, você apresentava o teu corpo ao pecado, ao adultério, você apresentava o teu corpo às paixões carnais. Agora use o teu corpo para se santificar cada dia mais. Use a tua boca para louvar, para glorificar ao Senhor Jesus, e você vai ver que a santificação vai fazer parte da tua vida. Continue se alimentando dessa palavra, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Continue se alimentando desta palavra, porque essa palavra tem vida eterna para você. Fuja do pecado, fuja do engano, da mentira, da malícia e tudo aquilo que não condiz com a palavra de Deus. E você vai ver que a tua vida vai ganhar um novo rumo. Obedeça a palavra do Senhor, viva em santificação, pois sem ela ninguém virá a Deus. Que o Senhor Jesus os abençoe nesta programação, em nome de Jesus Cristo.